Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Meus filhos e filhas, nós estamos no quarto dia da nossa catequese sobre a virtude da esperança. E no dia de hoje nós meditaremos acerca do modo de praticar esta tão maravilhosa virtude. Nós já vimos no primeiro dia acerca da natureza do objeto da virtude da esperança, depois falamos acerca dos meios, das propriedades e os efeitos da nossa esperança, e ontem nós meditamos sobre a necessidade que nós temos da esperança e o papel da esperança na nossa santificação. Ontem nós dizemos que a virtude da esperança ela pode contribuir para a nossa santificação de três modos principais. O primeiro deles é nos unindo a Deus. Depois, ela dá a eficácia às nossas orações, né? E um terceiro modo dela participar na nossa santificação é que a virtude da esperança é para nós um princípio de atividade fecunda, né? A esperança, em primeiro lugar, ela nos une a Deus, porque somente Deus é a plenitude do ser, da beleza, de todo o bem, né? E toda a nossa vida se resume exatamente em alcançar a posse desse bem supremo. Mesmo que os bens da terra, né, os bens passageiros, eles bastassem para nós, eles durariam muito pouco, né? Por pouco tempo, logo a nossa satisfação também logo acabaria. Ou seja, eles não têm duração e não têm perfeição suficiente para nos dar saciedade, né, nos nossos objetivos mais elevados. Portanto, aquele que é mais elevado, Deus, que é o que a nossa alma almeja, a virtude da esperança tem a primeira função de nos unir a Ele. Depois, unida à virtude da humildade, a esperança também, ela dá eficácia às nossas orações e, por isso, ela nos alcança todas as graças que nós precisamos no caminho da santificação. Nosso Senhor, Ele corresponde com abundância de bens no coração daqueles que esperam nele. E, por fim, ontem dissemos que a esperança ela se torna para nós como um princípio fecundo da nossa atividade, porque ela produz em nós os desejos santos pelas coisas mais elevadas, especialmente o desejo do céu e o desejo de possuir a Deus. Portanto, nós devemos ter a certeza, a convicção, né, de que somos assistidos por Deus, por Nosso Senhor, pela Virgem Maria e pelos santos. Por isso, como o santo dizia, São Paulo dizia, né, tudo eu posso, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Hoje, como eu disse, meditaremos acerca do modo de praticar, de progredir na virtude da esperança. E para progredir nessa virtude, né, nós devemos torná-la mais sólida, por um lado, né, nos fundamentos, e mais fecunda nos resultados. São esses dois aspectos que nós meditaremos hoje. Para tornar a nossa esperança mais sólida, é importante meditar muitas vezes sobre os fundamentos da nossa esperança, ou seja, em que nós nos apoiamos. O primeiro fundamento da nossa esperança é o poder de Deus, né, que Ele manifesta em grande bondade por meio das promessas que Nosso Senhor nos fez. Ele prometeu, Ele haverá de cumprir, né, a sua promessa. Se ainda nos falta algo para acreditar, né, para fortalecer a nossa confiança em Deus, bastaria nos recordar uma passagem de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32 a 34, que São Paulo diz, né, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos daria também com ele todas as coisas? Pergunta São Paulo. Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica os seus escolhidos. Quem os condenará? São Paulo pergunta, né? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, né, que está à direita de Deus, é quem intercede por nós. Portanto, nós devemos, né, crer que da parte de Deus, nossa esperança será sempre certa. Deus está conosco e não nos abandona jamais. No entanto, ao pensar na nossa parte, ou seja, do nosso lado, nós devemos de fato temer, porque
nós ainda estamos muito longe, tantas vezes, de corresponder sempre, né, e perfeitamente à graça de Deus na nossa vida. Portanto, o nosso esforço, ele deve ter como objetivo fortalecer a nossa esperança, de modo a torná-la mais fecunda. Esse é o segundo ponto que nós meditamos hoje. Para atingir esse objetivo de tornar a nossa esperança mais fecunda, nós devemos cooperar com Deus, né, na obra da nossa própria santificação. São Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, que nós somos operários com Deus. Nós trabalhamos com Deus para a nossa santificação. Deus, ele não nos dá a graça dele para substituir as nossas ações pelas ações dele. Deus quer simplesmente, com as suas graças, suprimir aquela insuficiência que há em nós, né? Mas ele não quer suprimir a nossa atividade, né? Ele quer sim mover, né? Estimular, tornar a nossa atividade mais fecunda e eficaz na nossa vida. São Paulo, ele compreende bem isso quando ele diz na carta aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 15, versículo 10, ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça que ele me deu não tem sido inútil, né? Não tem sido vã na minha vida. Ao contrário, ele diz: tenho trabalhado mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E São Paulo, ele vive isso, e ele também recomenda aos outros, especialmente a Timóteo, na carta da segunda carta de São Timóteo, ele diz: suporta comigo os trabalhos como um bom soldado de Cristo. Portanto, ele crê que nós temos que trabalhar não só pela própria santificação da nossa vida, mas também pela santificação das outras almas, né? Portanto, nós devemos estar convencidos de que na obra da nossa santificação, tudo depende de Deus, mas nós precisamos agir e trabalhar como se tudo também dependesse de nós, somente de nós, né? Deus, ele jamais nos negaria a sua graça e, portanto, na prática, nós devemos nos preocupar somente com o nosso esforço pessoal de dispor a nossa alma para acolher a graça de Deus. Enfim, nós, como meditamos hoje, somente fortalecemos a nossa esperança por uma confiança profunda, em primeiro lugar, nas promessas, na bondade e no poder de Deus que realiza aquilo que ele prometeu, e, ao mesmo tempo, cooperando com Deus na obra da nossa própria santificação. E assim é que nós poderemos progredir na virtude da esperança. Amanhã nós buscaremos refletir acerca dos pecados contrários a essa maravilhosa virtude teologal sobrenatural que nosso Senhor nos concedeu no dia do nosso batismo. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, Homem Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.